Extra, extra! Olá, extraordinários! Você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Só para você ter ideia, em junho do ano passado, quando não se ouvia falar, não existia nada de coronavírus, Covid-19, nada, nem na China tinha começado ainda, o Brasil já tinha quase 19 milhões de pessoas diagnosticadas com ansiedade e já era considerado o país com mais ansiedade no mundo. É óbvio que esses números hoje devem estar totalmente diferentes, até porque praticamente 100% da população em algum nível tem sofrido de ansiedade. Bom, antes de eu começar a te falar aqui como lidar com a ansiedade, vou te dar algumas dicas, estratégias preciosíssimas nesse vídeo. É importante a gente entender que o nosso maior oponente não é a Covid-19, não é o coronavírus. O nosso maior oponente, o nosso maior inimigo também não é quem você está pensando. O nosso maior inimigo reside na gente, no nosso inconsciente. Somos nós mesmos. As nossas referências de passado, o nosso histórico de vida, as coisas que nos levaram a ter, a estar melhor ansiosos hoje e falta de recursos para poder lidar com situações inesperadas como é a que a gente vem vivendo no presente momento, não é? É óbvio que isso tem uma proporção tão grande que ninguém podia imaginar, certo? Que a gente chegaria a esse ponto no mundo. Mas ainda tem solução, a gente consegue, usando as estratégias adequadas, se fortalecer diante de tamanho desafio. Tá certo? Então vamos lá. Rapidamente, o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Não é? As pessoas ficam preocupadas com o futuro. A pessoa não consegue estar presente no momento. Imagina você, se eu não conseguisse estar presente com você aqui nesse vídeo, eu não conseguiria gravá-lo. Se eu estivesse só pensando em tudo que pode acontecer no futuro. E como o futuro não nos pertence, você já ouvia isso desde criança, a gente acaba ficando à mercê da nossa imaginação, que é super criativa, todos nós somos muito criativos, mas se o estímulo for alegre, se o estímulo for de tranquilidade, de equilíbrio, nós vamos criar coisas magníficas. O problema é que tudo, ou quase tudo, tem convergido para um estímulo de desespero, um estímulo de dor, um estímulo de perdas, de morte, de catástrofe. Então a gente precisa primeiro saber lidar com esses estímulos, estar o mínimo possível de frente para eles, ou seja, acessar menos redes sociais, acessar menos a TV principalmente, os veículos de comunicação, assistir uma vez só no dia, escolher um e assistir aquele, só para se informar, que também é importante, mas depois ocupar a sua mente, o seu pensamento. É disso que eu quero te falar agora. Então, a estratégia mais eficaz para a ansiedade é você deixar de ficar pensando nas consequências do futuro. Algumas pessoas ainda juntam com depressão, que ficam pensando em como era bom no passado. Então, quem vive no passado pode gerar depressão. Quem vive querendo controlar o futuro pode gerar ansiedade. Então, a técnica mais eficaz para se lidar com a ansiedade, para se livrar da ansiedade, é estar presente. E o que dá consciência de que você está presente é óbvio. Você pode olhar para as coisas e falar: não, eu estou aqui nesse lugar, tem essa câmera, eu consigo perceber as coisas ao meu redor. Isso já me torna presente aqui. Agora, quando eu presto atenção na minha respiração, no fluxo de respiração, o ar que entra e o ar que sai, isso me mantém conectado. Por quê? A gente pensa de forma automática. Você não precisa pensar para respirar. Pode ver, eu estou falando com você, eu não estou pensando aqui, respira, respira. Não, todos nós respiramos de forma automática. Agora, quando eu respiro de propósito, quando eu presto atenção na minha respiração, principalmente se eu mandar a respiração aqui para o diafragma, uma região um pouco acima do umbigo, né, que a gente chama de respiração diafragmática ou respiração abdominal, essa eu sou forçado a fazer, porque geralmente a nossa respiração automática é aqui, ó, é torácica, é no tórax, no peito. Quando eu quero mandar o ar mais para baixo, eu me forço um pouquinho a prestar atenção. E aí que está o pulo do gato. Quando eu estou prestando atenção na minha respiração, eu desfoco dos pensamentos viróticos, dos pensamentos catastróficos.
E isso me mantém um pouco mais sereno. Só isso resolve? Não, porque nós vivemos em sociedade, nós estamos no meio, nós temos muitos estímulos, muitas pessoas falando, pessoas gritando, pessoas chorando, a imprensa, a TV, enfim, tudo. Então, eu preciso prestar atenção na minha respiração, para os meus pensamentos não se perderem, porque se os meus pensamentos se perderem, eu vou pensar besteira, tá? Eu preciso observar o ambiente e eu preciso prestar atenção nas minhas atitudes, nas minhas ações, no funcionamento do meu organismo e das coisas. Porque aí eu começo a preencher a minha mente. E quando eu preencho a minha mente, eu estou usando técnicas de mindfulness. O que é mindfulness? Mind, mente, fullness, plenitude, a mente plena, uma mente pura, uma mente completa. Então eu preciso estar focado nas coisas que acontecem com o meu organismo, na minha mente. Cuidado com as coisas que estão fora. Perceba se é estímulo positivo ou negativo. Se for positivo, tranquilo, manda para dentro. Se for negativo, desfoca daquilo. Tá bom? Então é importante que você foque, por exemplo, quando você vai tomar água, estou com uma garrafinha de água aqui, ó. Vou aproveitar e vou tomar para você ver. Então, vou tomar água. Eu preciso prestar atenção nessa água, né? Meu organismo recebendo essa água, o caminho que ela faz. Se você não sentir, imagina. Você toma água de forma plena. Quando você estiver caminhando, agora não está dando para caminhar muito externamente, né? Se você mora em casa e dá uma andadinha ali no quintal, alguma coisa, ou qualquer exercício, qualquer atividade que você esteja fazendo em casa, que tenha qualquer movimento, seja cozinhar, escrever, qualquer movimento, você vai percebendo o seu organismo fazendo. Então você se mantém presente no que você está fazendo no momento. Quando você estiver conversando com alguém, conversa com uma única pessoa. Se você conversar com a pessoa e está conversando aqui também no celular, você está ausente nas duas. Você não consegue estar pleno em duas conversas, ou está em uma ou outra. Olha só as aprendizagens que a gente pode tirar também dessa situação. Então, tudo que você for fazer, procure estar pleno. Está conversando com uma pessoa, conversa primeiro com aquela, dê toda a atenção para ela. Depois você vai para outra. Você está lendo um livro? Só lê o livro. Você está ouvindo música? Só ouça a música. Está assistindo um filme? Só assista um filme. E assim por diante. Tá bom? Mais uma coisa, se você tiver com dor física ou principalmente dor psíquica, ou seja, você está com raiva, você está irritadíssimo, você está muito triste, comunica isso para as pessoas. Fala, eu não estou bem. Tá? Se eu fizer alguma cara feia que não tem a ver com você. Só de comunicar, você traz isso para o presente. Você para de viajar, inclusive mantém saudável seus relacionamentos e você consegue ir tocando aí. Tá bom? Mais uma coisa, se você tiver, por exemplo, quando você tiver reconhecendo, né, essas dores psíquicas, não é? Procure entender que tem um lado seu que não é tão bom. Todos nós, eu tenho, todos nós temos. O que o Carl Gustav Jung, uma das maiores referências na psicanálise, diz é que nós temos o nosso lado sombrio. Ele chama de lado sombra. O que é isso? Um lado obscuro que todos nós temos, que pensa coisa ruim, que pensa mal dos outros, que pensa mal da gente, que pensa na nossa incompetência. E todos nós somos incompetentes, só que em assuntos diferentes. Todos nós somos iguais, só que em assuntos diferentes. Todos nós somos iguais, não, todos nós somos geniais, só que em assuntos diferentes. Então foca no positivo. No que você é genial? O que você sabe fazer? Você sabe desenhar? Desenha. Você sabe dançar? Dança. Você sabe bater papo, contar piada? Faz isso. Sabe cozinhar? Faz. Alguma coisa você sabe fazer. É que às vezes o meio em que você está acha que é insignificante. Sabe fazer crochê? Você sabe fazer piadinha ruim? Igual eu gosto, eu sei fazer piadinha ruim. A maioria das pessoas que estão do meu lado, eles falam, não, não, pelo amor de Deus. Eu procuro uma pessoa que goste e eu brinco disso, por exemplo. É um exemplo aqui que é banal, mas que funciona. Que se eu tiver de mau humor, muda o meu humor. Tá bom? Então, quando você reconhece esse lado sombra, esse lado obscuro, o ideal é fazer o que o americano chama de sponsoring, fazer um patrocínio. Aqui no Brasil, alguns autores têm traduzido como apadrinhamento, ou seja, você reconhecer, nossa, eu sou fraco nisso, realmente, por hora eu não estou muito bem nisso, eu não sou tão bom nisso. Reconhece isso, aí você, como é um lado sombrio, quando você reconhece, você joga luz.
e quando você joga a luz, aquilo pode se dissipar ou simplesmente fica natural, não tem por que você esconder. Então tira isso da cabeça que você tem que ser perfeito, que você tem que agradar todo mundo, não, que você tem que ser o mais forte. Diante de uma criança, diante de um idoso, diante de alguém que precisa de você, é importante sim você estar forte. Mas permita-se também reconhecer que você não é bom em tudo e do seu jeito, com alguém que você conheça, fique à vontade para desabafar, ou você mesmo, joga uma luz nessa sombra e aí você vai se sentir mais aliviado. Então essas são algumas técnicas para você lidar com ansiedade. Acompanha todo o material que eu venho colocando aqui, porque só para ansiedade eu vou fazer mais de 10 vídeos. São assim, estratégias variadas e com certeza uma vai ser a chave para você, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.